semeando a palavra que transforma vidas. Imagine se todos... Música, informação, utilidade pública. Rádio Nova Difusora, a serviço da população. Muito bom dia. Estamos começando pela Rádio Nova Difusora o programa Eco Bagagens, retornando à casa. Obrigado a toda a direção da casa pelo convite. Um abraço ao nosso querido amigo Vavá, que já está aqui nos trabalhos técnicos. O Eco Bagagens é um programa que fala sobre sustentabilidade, qualidade de vida, inovação, tecnologia. E nós começamos o programa desse sábado justamente falando sobre tecnologia e como ela está presente no nosso dia a dia, a importância dela para a sociedade evoluir, se desenvolver e estabelecer uma melhoria geral em todos os setores. Hoje eu recebo no primeiro bloco do programa, como convidado, o CEO Elia Rodrigues, que vai falar sobre inteligência artificial. Ele que é CEO do Universo IA. O Eli, que é uma pessoa que já está no segmento há muito tempo, tem algumas inovações tecnológicas que podem ser utilizadas no dia a dia pelos empresários, pela sociedade de um modo geral. Eli, muito bom dia. Bom dia a todos. Eu sou o Eli Rodrigues, né, CEO e co-founder da Universo IA. E a Universo IA está aí exatamente para isso, né? Tem um diferencial que é a parte de inteligência artificial e IoT, juntando as duas, e montamos uma plataforma que vamos falar bastante sobre ela no decorrer do programa. Obrigado pelo convite, Rogério. Eu que agradeço. Vamos com tudo. O Universo IA, ele surgiu quando? Quanto tempo de empresa? A Universo IA está no mercado há 4 anos. Então, a gente viu que no mercado tinha já algumas inteligências, né? Muito delas enviesada. Enviesar é dar o falso positivo, né? Por exemplo, você pega uma foto do Obama, vamos falar de reconhecimento de imagem, né? IA que treina a imagem. Pega uma foto do Obama e alguém parecido com o Obama e entrega para ela, ela fala que os dois são Obama. Então, isso a gente chama de enviesar. E tem muita inteligência artificial que precisava ser treinada, né? Então, o Universo IA ele entrou exatamente para dar uma melhor performance em treinamento de imagem, texto e lematização, né? Análise de sentimento. E estamos presentes em todos esses segmentos. Quando você fala em treinamento, é um fator super importante. Então, na verdade, muitos aplicativos ou muitas tecnologias são lançadas e, às vezes, não se tem a devida lapidação, sempre tem algo que necessita, então, ser melhorada para a sua melhor utilização. É isso? Na realidade, é exatamente isso. E isso ocorre da seguinte maneira. Vamos falar de lematização. É análise de sentimento. Então, a análise de sentimento, eu tenho um texto, e aí eu tenho que, primeiro, trabalhar esse texto para limpar, fazer a parte de organização dos textos, tirar a acentuação, colocar em caixa baixa, fazer a limpeza dos textos. Depois vem uma outra IA que vai pegar aqueles textos, tornar em binário, e aí sim vem a IA treinando, um passo antes, né? A maioria dos produtos estão sempre em inglês, então tem que passar por um tradutor para poder transformar em linguagem de máquina e mandar o processamento. Então, com isso, a gente vai ter um dicionário de dados treinado, e aí quando você fala uma frase, ele vai nesse dicionário e faz o matching. E aí ele dá o resultado. Vamos falar um pouquinho sobre tecnologias no momento do Covid. Muitas plataformas e muitos serviços de IA surgiram agora nesse período, até pela demanda e pela necessidade que o mundo se encontra. Como que você adaptou também os seus serviços para esse período todo? Nós temos uma IA treinada que faz exatamente pegamos uma base de dados aberta, né? E aí ela faz exatamente o monitoramento de qual que é as informações que geram ou onde está o maior presente os números de morte, de pessoas que se curaram. Então, temos uma IA que faz exatamente essa análise aí. Basicamente, ela pega os dados abertos, né? E aí é uma análise de dados mesmo. E temos uma IA que ela faz exatamente esse negócio. Então, você pode simplesmente olhar nos serviços, né? Que nós temos microserviços para tudo. E
E no microserviço a gente fornece essas informações. Basta ter um token, né? Contratar o nosso serviço, ter um token e utilizar a nossa base. Você tem aí, depois eu pedi para ele mostrar pela câmera aqui da rádio, o pessoal de casa vê alguns serviços, alguns videozinhos que dá para ter uma noção. Você tem no celular, não tem? Pode, tranquilo. Acho que é interessante mostrar para o pessoal ter uma noção do que seja esses serviços. A questão, importante também, como o serviço ele pode ser empregado? Ele pode ser empregado só para uma empresa, pode ser empregado também por microempresas, pessoas que têm aí um rodízio menor no seu ambiente. Ela se adapta a todos? Sim. A nossa inteligência artificial, ela tem um diferencial de todas as outras, que a gente entrega microserviço. É como se fosse assim um combo que você tem várias funcionalidades, por exemplo, reconhecimento de imagem, reconhecimento facial, detecção de máscara, dispenser, porque aí usa a inteligência artificial com a internet das coisas, análise de gráfico. Então, cada um desses microserviços, né, se juntando, você vai dizer, não, eu quero fazer um combo com esse e esse serviço. Então, você junta, monta um combo, e desse combo você vai pagar pelo que está usando. Então, você não tem que se preocupar. A gente tem as IAs que nós mesmos treinamos, são nossas as inteligência artificial. Por exemplo, a inteligência artificial que vai detectar que uma pessoa, vê na base de dados anteriormente cadastrado, se ela está realmente na base de dados. Tanto na base de dados, a gente consegue, através de IoT, liberar um portão. Então, aí a gente está falando de reconhecimento facial, liberação de acesso. Isso aí se aplica em vários locais, né? Contagem de pessoas dentro de um determinado local, mapa de calor. Então, a gente pode chegar no shopping e saber, olha, quantas pessoas tem e como que elas estão distribuídas em determinado local. Ou simplesmente contar, olha, quantas pessoas tem no local nesse momento. Fazendo análise de gráfico, dizer para o mercado financeiro, essa moeda ou esse papel está com tendência de alta ou de baixa. Então, a gente se aplica em essa questão do mercado financeiro é interessantíssima também. Como que funciona? Vamos falar um pouquinho a respeito disso. Nossa IA, ela consegue analisar por imagem e por texto, né? Gráficos, e aí nós temos uma base onde trabalhamos com determinadas moedas. Então, você vai dizer, olha, eu preciso trabalhar com essa moeda. A gente vai pegar essa base, vai treinar uma IA e vai deixar ela pronta para ver o momento que está sendo feito a compra, historicamente ela está baixando, gráfico de Canvas, né, de Candle. Então, o gráfico de Candle ele tem 3 ponteiros e aí um gráfico ele vai dar a tendência. Essa aqui tem tendência de alta e aí você diz, olha, na alta eu quero tomar uma ação. Ou ela está baixando. Então, olha, na baixa ela também está tomando uma ação. É muito usado para day trade. Então, assim, o pessoal que fica operando, então a gente tem ela também pode ser utilizada no mercado de criptomoeda? Sim, tranquilamente, porque o gráfico é o mesmo, né? O conceito do gráfico é o mesmo. Interessante. Então, só temos que pegar a moeda, treinar ela, pegar a maior base possível para treinar e fazer ela funcionar. Isso aí é simples, a gente está com ela e a gente coloca isso em um microserviço, um API, e você recebe as empresas, pode ser grande, pequena, média, contrata o nosso serviço, vai receber um token e vai passar a fazer os acessos através desses microserviços, com tokens mostrando que é você, a validação também fazer a análise de segurança também, né? Então, a gente tem a parte de segurança onde você tem o acesso e você passa a utilizar. Vamos mostrar? Está com o celular ligado? Vamos mostrar os vídeos. O pessoal de casa também tem a noção do que seja algumas coisas. Não, fica tranquilo. Enquanto o Eli procura, a inteligência artificial sempre foi um tema futurista, mas de anos para cá tornou-se um tema muito presente. E algumas inteligências artificiais até hoje, elas estão já no passado, já se tornaram obsoletas. É sempre um processo cada vez mais cotidiano desenvolver a inteligência artificial, e ela cada vez mais vai tendo a sua utilidade no nosso dia a dia, não é, Eli? Sim. Tem serviços, né, que eles ficam depreciados, né? Como, por exemplo,
A linguagem de desenvolvimento é Python, né? E o Python, ele tem várias SDKs, né? Ou API, que você utiliza para ter uma performance. Eu tenho aqui, Eli. Você quer que eu mostre? Quero. Daí... deixa eu É que procurar eu acabei aqui. desligando o celular. Enquanto eu mostro, pode comentar. Tá. Eu vou só baixar o som. Deixa eu só pegar aqui. Enquanto isso, você pode ir comentando. Deixa eu ver. Tá. Bom, então, como eu estava falando, a parte de... Vamos ver esse aqui. Esse, o que seria? Deixa eu... não. Eu tenho uns videozinhos, mas eu acho que não estão inteiros. Não dá para ter uma noção. Mas nesse caso aqui, o que seria? Esse daqui é a parte que faz a liberação de acesso. Está sem áudio? Está sem áudio. Tá. Esse é a parte que faz a liberação de acesso, né? Então, com isso, a gente faz a análise do rosto, aí a gente usa a ponto fiducial, que é o mapeamento do ângulo do rosto, para poder estar de acordo com o LGPD, ou seja, a gente não guarda a imagem, e aí a gente faz a análise do rosto da pessoa, pontua e guarda um token dentro da nossa base. Então, quando a gente faz um vídeo e traz o vídeo para a nossa realidade, a gente compara esse rosto com essa base, e aí a gente vê, valida, é a pessoa? É. E não é cara crachá, né? Porque tem muitas empresas, né? Só para vocês terem uma ideia, há pouco foi dado um anúncio de que uma pessoa fez um financiamento de um veículo usando foto de outra pessoa. Então, vocês veem o quanto isso é complexo, né? E a nossa IA, ela tem essa diferenciação porque ela trabalha com ponto fiducial. Então, assim, tipo, a pessoa é realmente a pessoa que fala, né? Não é uma coisa de, peguei uma foto na rede social, apresentei a imagem e virou a pessoa, né? Então, essa parte que você ela consegue mostrou... identificar. Sim, a acurácia dela está em 99,85%. Então, a gente faz o seguinte, nesse módulo, né? Então, faz a identificação da pessoa, ela está demorando 0,0 milissegundos, então é rápida. E o que a gente faz no próximo passo, né? Identifica a pessoa e aciona o internet das coisas para tomar uma ação. Por exemplo, liberar um acesso numa empresa, num condomínio, numa academia. Isso aí, sem ninguém tocar nada, a IA faz. Esse é o módulo que faz. Tem um outro módulo... Fica à vontade. Você quer que eu vá mostrando? Abre o vídeo e mostra aqui, você vai falando. Para a câmera te pegar também. Você tem outro? Não tem. Tem um outro módulo que ele faz a parte de reconhecimento facial e detecção de temperatura. Então, ele faz o mesmo módulo, só que a gente pega a detecção de temperatura, né, através de um aparelho bem próximo ao revólverzinho. E ele também faz essa leitura, faz toda essa parte e também entrega para um dashboard, onde as pessoas podem, os administradores podem olhar a hora, minuto e segundo que a pessoa entrou, ver o perfil da pessoa, se é um entregador, se é um funcionário, um usuário. Então, com isso dá para abranger condomínios, prédios, shoppings, escritórios. E aí o gestor ele vai ter um painel onde ele sabe tudo a todo momento, né? Por exemplo, uma funcionalidade que nós temos é assim, o entregador, ele chegou num prédio ou num lugar e ele teve o acesso, assim que ele saiu, o acesso dele é bloqueado, para que ele não volte e não tenha o mesmo acesso. Instantaneamente? Instantaneamente. Tá. Passou na catraca, no portão, a gente tem um sensor que a gente libera lá automaticamente, então ele vai ser bloqueado, na próxima vinda ele tem que entrar ou ir para a recepção, ou pedir um novo acesso, ou pedir uma nova liberação. Toda essa questão de segurança, ela também é muito importante hoje. Eu acho que também é um dos principais, se não o principal fator da tecnologia. Pelo que eu vi, a sua empresa também ela está muito direcionada para esse campo, correto? Sim. A nossa empresa está bem diversificada, né? A gente atende, por exemplo, falando de criptomoedas ou mercado financeiro, academia, shopping,
Ônibus, nós temos a parte de contagem de pessoas, então dá para contar tranquilamente quantas pessoas tem. Em ônibus? Em ônibus também. Você fala de viagem ou ônibus do diário? Qualquer uma empresa Transporte. de ônibus que quiser saber qual é a quantidade de pessoas que tem dentro do ônibus naquele momento, temos uma inteligência artificial que faz isso. Temos uma outra inteligência artificial que ela está treinada já para identificar objetos. Então, imagina aquela vendor machine, né? Aquelas máquinas de refrigerante, de qualquer um produto. Nós colocamos dentro dessa máquina 4 câmeras, temos um cadastro dos produtos que estão lá dentro, com as imagens, e treinamos a IA, pegamos 4 câmeras, cruzamos, um QR Code na porta, o usuário tem um cadastro anteriormente feito, coloca um celular na frente do QR Code, é validado esse cadastro, abre-se a porta da geladeira, ele tira tudo que ele quer, fecha a porta da geladeira, aí a IA entende, agora eu vou começar. E aí a gente pega todas as 4 câmeras, joga para a inteligência artificial, ela vê o que tirou e o que foi colocado, faz o match, vê o que saiu, debita no cartão de crédito da pessoa. Isso Totalmente seguro. Totalmente seguro. Você achou o vídeo? Ele tem 10 senhas de segurança para entrar no próprio celular. Tem reconhecimento facial, reconhecimento de imagem. Não, tem que ter, de cada digital. Você falou quando você procurou o vídeo, você citou aí a inteligência das coisas. O que seria? Internet das coisas. É o IoT, né? O IoT, eles são... Por exemplo, a Alexa. Alexa é um IoT. Então, a gente consegue, por exemplo, dar um exemplo do que a inteligência artificial pode fazer. Vai procurando enquanto o nosso tempo está passando. A inteligência artificial, ela pode fazer junto com a internet das coisas. Ela pode simplesmente fazer o seguinte. A pessoa entrou no elevador, dá um exemplo, né? Entrou no elevador, ela vai dizer, quero ir em tal andar. Então, o Wi-Fi ele vai estar nos 2 pontos, captura o rosto da pessoa, sei quem é ela e sei que ela está em qual andar. Eu levo ela para o andar onde ela está cadastrada. Então, é a união da internet das coisas mais o IoT. É exatamente isso. Como é que você vê, por exemplo, já que a internet é tão necessária, a questão de 4G, 5G envolvendo inteligência artificial? Eu acho fundamental, porque o que acontece? Quanto maior a velocidade, maior a performance. Mostra para a câmera, pessoal. Eu vou ver se... Aí. Esse outro serviço aqui é aquele que eu falei que ele faz o reconhecimento de temperatura, né? E a liberação de acesso. Tá. Esse outro aqui é completo. O que seria completo? Ele faz o reconhecimento da temperatura, o reconhecimento facial, reconhecimento da temperatura e o dispenser. Ele coloca também o álcool em gel na mão da pessoa. E ele faz tudo isso, mas ele também contabiliza cada um desses itens que ele faz em um dashboard, para que as pessoas administrem. Então, a pessoa em tempo real vai saber os números, né, faciais da pessoa. Então, de acordo com o LGPD, a gente não coloca o rosto da pessoa, coloca um token, e aquela tokenização, qual foi o momento que entrou e o momento que saiu. Agora, o investimento hoje nessa tecnologia é cara? Da forma que a gente trabalha, não. E trabalhamos exatamente para baratear isso, né? O que a gente fez? Montou 2 clusters, ou seja, se cai um, a gente tem outro. E aí a gente vende o serviço de forma, com preço irrisório. Porque a gente tem toda a arquitetura, trabalhamos nas nuvens, com segurança, respeitando novamente o LGPD, e aí a gente entrega um serviço onde a pessoa vai, como eu falei, um combo, né? Ela monta o nosso serviço e diz, eu quero esse serviço, e aí ela passa a usar aquele serviço. Uma coisa importante, o treinamento. Hoje nós temos pessoas, diversas camadas da sociedade, e nem sempre todo mundo, apesar da tecnologia ser uma constante na vida das pessoas, as pessoas às vezes travam com determinadas tecnologias. É fácil operar ou necessita um treinamento? Nós temos, assim, 2 tipos de serviço, né?
temos um tipo de serviço para a empresa que tem o desenvolvedor. Então, a gente entrega o dicionário nosso de dados, que é o Swagger, onde ele responde um JSON. Então, a empresa pode trabalhar com o resultado do JSON, tanto na web quanto no aplicativo. E um outro cenário a empresa não tem um desenvolvedor. Então, para isso, nós já desenvolvemos também uma ferramenta, uma plataforma, onde as pessoas podem utilizar. Então, além da pessoa usar os nossos serviços, pode usar também a nossa plataforma, que ela está pronta tanto para iOS quanto para Android. Então, assim, eu quero customizar. Tranquilo, nós temos a nossa equipe que vai customizar isso sem custo nenhum para a utilização de vocês. A empresa hoje, ela está localizada onde? Hoje ela tem um escritório na Avenida Paulista. E a gente trabalha, estamos trabalhando home office, né? Mas tem um escritório nosso na Avenida Paulista. Como é que está a procura hoje? A demanda está boa. Está crescendo bastante essa parte de condomínios, segurança, né? A parte de segurança. A parte de vendor machine, a gente está com uma linha muito forte também. Então, a gente está trabalhando bastante com a vendor machine, que são as máquinas que eu falei, né? Mas estamos bem. Você sente que o mercado hoje, ele caminha para abrir também para outros segmentos que antes não incorporavam e utilizavam inteligência artificial e hoje começam a olhar como uma necessidade também? Sim, eu vejo, por exemplo, que a parte de academias, ela vai voltar e vai voltar forte. Academia é um segmento que se utiliza bastante. Sim. Como está parado, né? Hoje, a parte de consultórios também está sendo muito demandado. A gente tem uma visão que cinema e teatro também vai entrar forte. Cinema e teatro. Cinema e teatro vai entrar forte. Shopping também tem uma tendência muito forte. Mas shopping já tem a dele, né, que utiliza, ou não? Mas assim, a acurácia não é boa. Então, a gente está entrando e realmente mostrando que a nossa acurácia ele tem uma performance melhor. Melhor performance. O tempo de resposta também nosso é melhor. Então, acho que é aí nesse segmento onde a gente vai mostrar. E o custo também, né? O custo também é bem interessante. As escolas? As escolas, assim, voltando agora, né? Tem uma parte muito boa. Até que, mesmo para os professores, mesmo para os pais que estão vacinados, um cenário, por exemplo, muito simples de imaginar o pai chegou, identifica-se que é o pai, ou a mãe, né? Que está entregando o aluno, então dá para identificar, além dele, qual que é a temperatura que o aluno entrou. Todo o percurso do aluno dentro da escola também pode ser monitorado, inclusive com temperatura. E aí, quando devolver o aluno, também dizer, olha, o pai dele está chegando, a mãe dele está chegando, o responsável por ele está chegando, está com tal temperatura e está saindo nessa hora. Então, imagina um cenário como esse. Então, a gente tem também, realmente, condição de estar entrando em escolas também. O que eu mais percebo é que são soluções práticas, imediatas e baratas, não é isso? Isso, é exatamente isso. Você chegou no ponto certo, né? Então, a gente tem vários produtos, né? O Uniface, o Unimask, o Unitemperature, o UniIoT. Veículo, né? A gente consegue identificar a placa. Na realidade, a gente tira uma foto do veículo, acha a placa onde está, pega aquela placa, transforma em OCR, entrega para o nosso serviço e ele dá todo o histórico do veículo. E aí ele usa a internet das coisas para, por exemplo, abrir um portão. Temos esse serviço também, né? Maravilha. Eu queria agradecer a participação do Eli Rodrigues, CEO do Universo IA. Ele, telefone de contato, site também, para as pessoas que querem conhecer melhor a empresa, contratar serviços, por onde elas se dirigem? O site é universo-ia.com, o Instagram é universoia.com, o telefone é o 11 98338 0524. Entrando no site tem todas as redes sociais e tem todo o material lá bem explicado, né? Então, não sei se pode aparecer depois em algum lugar. É o universoia.com. Estamos à disposição para fazer prova de conceito, mostrar os nossos produtos. Maravilha. Eli, alguma consideração final? A Universo, ela está para se diferenciar do que tem no mercado, trazendo produto de qualidade e com preço acessível. Então, a ideia é sempre essa, trazer qualidade. As nossas IAs são treinadas, são sempre treinadas buscando a maior acurácia e estamos à disposição, como falei, para
fazer prova de conceito e mostrar o nosso trabalho. Maravilha. Eu queria agradecer a participação do Eli Rodrigues, CEO da Universia. Lembrando que é importante nesse momento de transformação da sociedade, nós entendemos como utilizar melhor todo esse conceito de inteligência artificial também, porque é uma realidade, não é, Eli? Sim, e veio para ficar, né? Exatamente. Eli, muito obrigado. Obrigado você. Obrigado pela participação. Obrigado você pela oportunidade e estamos sempre à disposição. Continua aqui, já a gente vai estar com o nosso segundo convidado, deve estar entrando já no estúdio, pedir para a produção trazê-lo. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho sobre o Eco Bagagens. O Eco Bagagens é um programa que nós estamos também na TV, toda quarta quinta-feira ele é exibido ao vivo pela plataforma do VRT Channel no Brasil, simultaneamente pela Fox Internacional e também pela Asian TV. Hoje na televisão a gente está em mais de 175 países. E todo sábado de manhã estaremos aqui na Rádio Nova Difusora, falando também sobre todo esse processo daquilo que envolve a transformação do mundo com sustentabilidade, conhecimento, saúde, tecnologia, enfim. Vavá está aqui no estúdio. Por que a câmera não pega o Vavá? Vavá, dá oi para a câmera. Vavá com seu 2,12 metros de altura. É o Vavá aí. Vavá tem 2,12 metros, né? Tem que estar de joelho aqui. Vamos dar sequência ao programa Eco Bagagens, falando sobre o conhecimento jurídico, entendendo essa relação também super importante, envolvendo ética, sobretudo no segmento médico, e também falar sobre ações relacionadas à questão de saúde. Estou recebendo o doutor Haroldo, advogado, escritor. Doutor, satisfação tê-lo aqui, muito bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer é meu, obrigado pela oportunidade da conversa, Rogério. Maravilha. Vamos falar um pouquinho do seu livro para a gente começar, né? Pois não. Documentos Médicos Eletrônicos, que é um tema extremamente importante, pertinente. Perfeito. E que gera aí toda uma demanda interessante no segmento. Queria que você se apresentasse primeiro, já falei um pouquinho, mas vamos lá. Tá ótimo. Bem, eu sou advogado há 25 anos, em atuação nível nacional. Comecei a carreira num esquema de advocacia mais simples e depois fui expandindo essa advocacia para outros segmentos do direito. E hoje nós atuamos em grandes frentes, mas quase sempre voltado para o interesse das empresas. E especificamente, na época do mestrado, já que eu também sou professor universitário, em cursos de graduação e pós-graduação, a minha dedicação foi o segmento da saúde, mas sob o ponto de vista da visão contemporânea, da visão que nós temos hoje, que é a sociedade da informação. Então, dentro dessa busca, que também sempre foi objeto de trabalhos por parte do nosso escritório de advocacia, a busca era tratar sobre o quê nessa época do mestrado? Sobre a questão dos documentos que formam a atividade médica. Então, são os documentos médicos que nós chamamos. Exemplo, prontuário, relatório médico, laudo, atestados, toda a documentação, né, que dá o contexto da realização dos atos médicos. Mas eu quis um pouco além, porque como a minha linha de pesquisa no mestrado era a sociedade da informação, eu quis trazer algo, fazer uma pesquisa que buscasse exatamente o meio eletrônico da documentação. E é curioso, Rogério, porque, bom, esse livro, só para ficar claro, né, como se percebe, ele nasceu, a essência dele está lá, nesse mestrado, realizado em 2012, 2013, 2014. Muita coisa mudou de lá para cá. Mas é curioso porque alguém pode se perguntar, bom, mas isso não é uma coisa óbvia, já que nós vivemos nesse momento da sociedade da informação e documentar atos não é algo, eletronicamente não é algo natural? Nem tudo que é óbvio, na verdade é. Exatamente. Ainda mais na nossa sociedade. Pois é. E aí eu complementaria dizendo a você o seguinte, ao passo em que a sociedade hoje, ela caminha a passos muito largos para o virtual e para o eletrônico, para o digital, ou seja, para a sociedade da informação propriamente dita, no mundo jurídico, esses passos eles não são tão largos assim. Porque o mundo jurídico, você vê, quando nós falamos em mundo jurídico, nós ainda na nossa sociedade, nós fazemos sempre referência do direito romano, Sim. que aconteceu há 13 séculos. A própria digitalização dos processos, no que tange no setor jurídico, demorou, né? Sem dúvida. Ainda não está 100%. Não está 100% no meio jurídico. Se você pegar, por exemplo, os documentos de prefeitura, processos municipais, aí então tem prefeituras que nem iniciaram ainda esse processo de digitalização, não é, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Então, de todo modo, você veja que existe uma questão que não é só técnica, mas ela é uma questão cultural. Então, foi muito curioso porque eu me deparei com a seguinte situação. Imaginava eu
que alguém já houvesse escrevido em 2012, 2013, 2014 sobre o assunto. Mas, para minha surpresa, eu não sei se boa ou se ruim naquele momento. Era um campo virgem ainda. Era um campo virgem. E eu me dediquei, foram mais de 100 obras que eu precisei acessar, ler, estudar, para formar a base do que hoje é o livro. E então, passados alguns anos, em 2019, veio o livro, claro, com adaptações. Ele não é uma tese de mestrado, né? Ele é um livro, tem um caráter comercial, evidentemente, mas a busca, então, é, primeiro, entender o que são documentos, que a gente, no senso comum, todo mundo sabe o que é documento, né? Não é tão simples. Entender, dentro do campo da medicina, o que são os documentos médicos e, por fim, abarcando as três áreas de conhecimento, a informática, o direito e a saúde, a documentação médica eletrônica. Então, explicar como funciona, como é, qual o aspecto de validade, quais as questões dos requisitos de segurança para que eu possa ter um prontuário, seja eu o paciente ou o serviço de saúde, que eu possa saber se aquele prontuário diz respeito a um fato ocorrido, quando ele foi formado, de que modo ele foi acoplado, que informações eu posso ter de forma conjunta com ele. Enfim, são questões de interesse muito relevante aí para a sociedade. Antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentá-lo pelo livro. Numa outra ocasião, já recebi, li, e acho extremamente importante e rico os fatos ali apresentados e a maneira como você organizou as ideias. Muito obrigado. E um ponto importante também, quando eu falo sobre sustentabilidade, e as pessoas não conseguem entender que o sustentável não é só o meio ambiente, tem que parar com isso, até porque não existe meio ambiente, existe um ambiente construído. Tudo é um único ambiente. Trabalhos como o Dr. Haroldo, eles trazem a sustentabilidade em outros segmentos, que é justamente o quê? Minimizar a burocracia, que é um grande entrave. Muitas questões burocráticas prejudicam pessoas, prejudicam serviços, prejudicam, no caso da parte médica, a parte de saúde, vida. Por exemplo, quando você vai ser ressarcido de um convênio, muitas vezes você não encontra aquele documento, a seguradora te enrola e você não consegue apresentar aquilo. Enfim, são uma série de travas que nós temos no sistema. Quando você consegue minimizar, você cria um ambiente sustentável, um ambiente que flui com qualidade, organizado, coeso, e todas as partes se falam. É muito por aí também, não é, doutor? Sim, eu acho que você colocou bem, Rogério. Talvez essa sua visão, até pela busca que você tem, né, e pela cultura que tem, você compreende essa visão, você tem essa visão com você. Mas veja que a questão cultural dentro do ambiente informacional, ou seja, a dificuldade dela que eu falo, da implementação do virtual, da implementação do eletrônico, inclusive no livro eu abordo isso porque eu trago alguns resultados de pesquisas realizadas há mais de 10 anos atrás, que mostram o seguinte. Bom, primeiro, por que é importante documentar de forma eletrônica em detrimento da forma da base material, ou seja, da base papel, qualquer atividade? Por que é importante? Desde que, primeiro ponto, seguidos os requisitos, não só legais, mas os requisitos, né, de expertise que formam a segurança ela é muito maior do que uma documentação via suporte físico, ou seja, papel e outros suportes. E por que dizemos isso? Evidente, você não tem incêndio que destrua, que me parece que é algo que tem a ver com o que você deseja colocar, né? Também. Você não tem incêndio que destrua, você não tem alteração, porque uma vez protegido de forma eletrônica, não há, vamos falar uma coisa perigosa, não há como ser alterado. Nós sabemos que isso precisa ser posto entre aspas. Então essa é uma primeira visão. Qual é a segunda visão? Do aspecto da sustentabilidade, nós brincamos na área de pesquisa, né? Eu, como sou um pesquisador da sociedade de informação, dizemos o seguinte: olha, isso aqui é curioso, vamos brincar, né? O livro é sobre eletrônico e ele está no suporte papel. Isso aqui é átomo. Átomo ocupa espaço, átomo destrói floresta, átomo destrói árvore, isso é átomo. Então, todas as vezes que eu documento de forma eletrônica algo, um fato, um acontecimento histórico, vamos brincar, os egípcios gastaram papiro numa enorme quantidade. Hoje, se um dia nós formos estudados daqui a 400, 500, talvez 100 anos, 100 mil anos, a nossa documentação ela é eletrônica, ou seja, ela não ocupa espaço. Então, esse também não deixa de ser um princípio de sustentabilidade. Além de agilidade, né? Você torna algo simples, né? Você permite que o conhecimento, ou no caso, nesse segmento, seja procurado com maior eficácia, sem dúvida, com maior rapidez. Dentre outras. Facilita, né? Facilita bastante. Sem dúvida. Agora, especificamente dentro do teu livro,
Quais são os pontos que você considera interessantes da tua abordagem? Eu tenho a minha visão do que eu li, mas eu gostaria que você falasse da tua visão como autor, como pesquisador, como professor, quais aqueles pontos que deveriam fazer as pessoas refletirem um pouco e as ações para ambas. Perfeito. Bom, primeiro, eu vou tentar ser bem sintético. Quando você vai falando, eu vou mostrando um pouquinho aqui. Tá perfeito. Você pode falar, eu vou mostrando aqui Tá, pessoal. Embora o livro ele seja um livro de um pouco mais de 150 páginas, não é um livro caudaloso no que diz respeito à quantidade, mas as preocupações essenciais, elas foram, como eu estava dizendo agora no início, em que sentido? Demonstrar, primeiro, o que é um documento, talvez desmistificar um pouco algumas crenças que nós todos temos, inclusive nós da área jurídica tínhamos algumas crenças arraigadas. Olha que tem bastante, viu? Você sabe que não é fácil, inclusive por sei conta bem. dessa questão, né, dessa estrutura antiga, não vou dizer antiquada, que seria exagero, mas uma estrutura antiga que nós temos. Então, primeiro é desmistificar uma ideia, uma crença arraigada, inclusive ainda arraigada, de que documento é tudo aquilo que tem a assinatura de duas pessoas, por exemplo. Qualquer jurista, com todo o respeito dos meus colegas, que vier aqui e que não esteja tão aprofundado nos temas da sociedade da informação, quando você pergunta o que é um documento, a resposta é uma declaração com duas assinaturas. Então, primeiro, desmistificar a ideia um pouco... Vou fazer uma análise aqui. É o primeiro documento que se tem noção na história que influenciou gerações e gerações. Não tem assinatura de ninguém, né? Pois é. Estava numa tábua, né? Exatamente. São os 10 mandamentos. Exatamente. Né? Então, nós temos o Código de Hammurabi, o mesmo segmento. Enfim, então o ponto é, o mundo jurídico ele precisa ser recriado, de certo modo, co-criado, enfim, criado de forma conjunta, mas com essa mentalidade. Esse é o primeiro grande ponto. O segundo grande ponto, o que é? Eu brinco dizendo o seguinte, o jurista mediano, eu acho perigoso dizer isso, mas eu procuro me afastar disso e estar mais na sociedade, isso é um ponto relevante para mim, ele escreve de modo impenetrável, tudo na vida tem um jargão, né? Quando você está numa delegacia de polícia, você tem um jargão, quando você está no direito tributário, você tem um jargão, quando você está ali na comunidade, o jargão é outro, então nós temos um problema do jargão. Então, qual foi a minha busca? Uma linguagem mediana que explicasse ao médico, explicasse ao jurista e explicasse ao homem da informática o ajuste dessas três partes para que os três pudessem trabalhar de um modo coerente. Por que digo isso só para finalizar esse raciocínio? Porque o grande problema hoje da implementação da documentação eletrônica plena na área da medicina é o problema cultural. Nós temos um problema à parte, que é a questão do SUS, que vem isso, daria um livro à parte, nós não vamos falar disso agora. Mas o grande problema é o problema cultural. Então, uma das buscas do livro, além de desmistificar alguns conceitos arraigados, é mostrar o seguinte, o nosso problema ele é quase que 100% cultural no que diz respeito à implementação. E para evitar fraude, para evitar perda de tempo, as questões previdenciárias, por exemplo, hoje nós sabemos, elas dependem de um laudo. Esse laudo ele fica perdido num sistema, você não encontra, ele não tem conexão com o sistema privado, por exemplo. Então, esses, eu diria para você, que são os dois grandes objetivos do livro dentro da ideia da coerência dele. Né? Como é que você vê essa absorção dessa proposta? Porque, na realidade, você tocou num ponto extremamente importante, eu também me sinto à vontade para falar sobre isso. Muitos juristas têm uma ideia extremamente sólida, às vezes não são flexíveis. E dentro do direito, o campo do direito, ele vai se atualizando quase que constantemente. As atualizações dentro hoje do mundo jurídico, dos seus determinados setores e segmentos são enormes. Muitas coisas ficam defasadas, o mundo vai se transformando. E também hoje, nessa abertura toda que nós temos às sociedades ou no próprio direito internacional, onde ambas vão se falando para tratativas de negócios, principalmente, tem aí mudanças, né, proposituras novas. Você vê hoje o jurista mais aberto, entendendo que deveria ser, na verdade, até uma contradição, né? Porque o papel do advogado, o papel do jurista é de refletir, né? A reflexão é uma ferramenta extremamente essencial para a análise do comportamento do ser humano, da sociedade. Então, às vezes, a gente vê um certo contraste do que deveria ser do que é na prática. Você vê essa abertura acontecendo? Olha, Rogério, eu acho que essa sua pergunta ela é muito interessante e eu diria que para o grande público, que é o público que está nos vendo e nos ouvindo, é algo que continua sendo talvez um pouco alheio ao dia a dia dele. Então, a pergunta é importante para que ele possa refletir, porque nós outros aqui conhecemos disso, mas quem está por fora disso, por fora não no sentido pejorativo, mas fora desse sistema, ele não entende essa questão. E às vezes ele se assusta
e esse se assustar que eu quero dizer aqui no sentido literal da palavra, quando você liga a televisão e você vê um debate de uma questão, e aqui não vai crítica ao Poder Judiciário, vamos deixar isso claro, você vê o debate de uma questão... Mas não se tem a complexa, preocupação de simplificar a linguagem. não se tem essa preocupação. Então, primeiro, existe, talvez até conectando com a minha última fala, existe um problema sistêmico no que diz respeito à linguagem. E a linguagem, nós todos sabemos, a linguagem ela é transformadora, né? Tem um aspecto semiótico na linguagem, então existe um problema. Porque, na verdade, a maneira como se fala é a maneira como se projetam as questões políticas, jurídicas da sociedade. Então, esse é um primeiro ponto. Não me parece, nesse aspecto, que o mundo jurídico, ou seja, nós, né? Eu preciso me colocar nele para não ser arrogante, porque não é o caso, nós não parecemos ter grande preocupação em estender o nosso conhecimento e explicar para as pessoas. Então, esse é um primeiro ponto. Eu busquei um caminho um pouco diferente disso. E dois, na sua questão específica, eu acho que você tem toda a razão, o mundo jurídico, e aí quando eu digo mundo jurídico, é o legislador, né? Não é só o jurista. Sim. Então, o legislador, ele parece um tanto divorciado da sociedade. Os executivos, e aqui também não vai uma crítica específica a nenhum executivo, mas os municípios, os estados, a União Federal, eles parecem divorciados da realidade social. E por que digo isso? A sociedade se transforma rápido, né? Nós que temos um pouco mais de 20 anos, né, de idade, a gente sabe perfeitamente bem que a sociedade era muito diferente há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Eu me lembro do meu primeiro computador, que era um PC tela verde no ano de 1991. Que qualquer um dos nossos celulares hoje tem uma capacidade de processamento assustadoramente maior do que aquilo. Então veja, isso aconteceu há quanto tempo? Há 30 anos. Mas o que acontece com o direito? Só a título de exemplo, para quem está nos vendo e nos ouvindo, nós somos tão estáticos que nosso Código Civil, que vigorou até o ano de 2002, ele era do ano de 1916, entrou em vigor em 1º de janeiro de 17. Então, essa é uma realidade que existe. Então, a sociedade se transforma rápido e o mundo jurídico não acompanha. Código Penal, por exemplo, né? Penal, que é no começo da década de 40. Né? Assim como o Código de Processo Penal, você lembrou bem. Então, o grande problema é, isso está mudando? Eu vou dizer para você aí, eu acho que a gente pode ser um pouco mais otimista. Sim, porque aos poucos percebe-se, talvez nós que somos um pouco mais jovens, né? Isso, a juventude que eu brinco aqui, é uma juventude como essa minha, que tem 50 anos, os colegas que são dessa nova geração, nós já temos uma visão diferente. Haja vista que dos pesquisadores da Sociedade da Informação, dos meus colegas, eu não lembro de ninguém que tenha muito mais do que 60 anos de idade, por exemplo. Ou seja, não somos tão jovens, mas já somos uma geração um pouco mais, que tem um empoderamento maior dentro da Sociedade da Informação. Então, me parece que nós somos o quê? Aquilo que eu disse isso para você outro dia, nós somos a sociedade de transição. Então, nós somos a sociedade que nós temos um mundo de papel, um mundo fático aqui, um mundo de suporte fático aqui, e, ao mesmo tempo, nós estamos sobrepostos. Então, nós somos aquele bloco, né, aquele trecho aqui da nossa reta de sobreposição. Esse é o mundo que sofre mais. Então, vamos brincar que é aquele momento em que o Sapiens convive com o Neandertal. Então, você tem o Neandertal um pouco abaixo, que não tem o poder da criatividade, né? É isso que nos difere do Neandertal, e você tem o Homo Sapiens aqui. Então, eles convivem juntos. E aí, por favor, não é nenhuma crítica àquele que não é o ser informatizado. Mas eu brinco dizendo o seguinte, você tem um autor que nós todos conhecemos aí, que é o Yuval Harari, que ele chama o homem não informatizado, o homem não informacional, do homem desatualizado. Então, nós temos o homem desatualizado, o ser humano desatualizado, que vai ficar para trás, e o ser humano atualizado. É quase como o Neandertal e o Sapiens. Eu brinco dizendo isso. Pode parecer meio chocante. Mas não acho que seja. Na verdade, essa alegoria é muito precisa. Nós temos aí uma ferramenta indispensável. Hoje, a principal peça de consumo é um celular, né? E o celular não só no Brasil, mas tem pessoas que têm 2, 3 celulares, sobretudo para estarem acessados. O celular não é uma peça de ligação mais, né? Apesar de você utilizar muito a ferramenta do WhatsApp, mas você tem aí os sites de pesquisa, sobretudo, né? Independente do tipo de pesquisa, mas existe, né? Essa necessidade. Até tem um amigo, até mandar um abraço, deve estar acompanhando a gente, o André Sanador, que foi diretor da Volkswagen do Brasil. Ele lançou um livro muito propício chamado Nomofobia, que é a fobia da pessoa não estar conectada, que mostra justamente isso, né? Uma coisa importante, Haroldo, nós sabemos que o direito, ele é essencial no dia a dia. Até a gente está caminhando para o finalzinho do programa, mas acho que uma pergunta indispensável. A Ordem dos Advogados do Brasil, na época
sobretudo da gestão do Dr. Durso em São Paulo, Luiz Flávio Borges Durso, tá, quem também caminha o meu abraço. Ela se preocupou em fazer um trabalho chamado OAB Vai Escolas, onde comunidades, bairros recebiam da seccional ou das subseções, tanto em São Paulo quanto na Grande São Paulo quanto no interior, cartilhas educacionais inserindo aquela comunidade no conhecimento básico do direito. Você vê isso como algo que poderia e deveria ser trabalhado melhor? Digo, uma disciplina de direito nas escolas, na grade curricular, ou uma disciplina de direito em todos os cursos superiores. Não é absurdamente estranho não ter uma disciplina? Olha, Rogério, algumas pessoas ao longo da minha vida, pessoas essas que não são do mundo jurídico, uma pessoa em específico dizia o seguinte, que infelizmente nós vivemos num país, e aí talvez eu estenderia isso a mais do Brasil, né? Nós não podemos pensar nisso apenas talvez como o Brasil. Então nós vivemos num mundo ocidental em que há uma dificuldade muito grande com a questão da cidadania. Porque tudo que você fala, para mim, entra no meu ouvido, que você está dizendo agora, e nós já falamos uma vez a respeito disso, entra com uma palavra chamada cidadania, que é um conceito muito amplo, nós não vamos falar disso agora, mas, entre outras coisas, eu tenho cidadania, ou seja, eu tenho consciência de quem sou na sociedade, de que espaço ocupo, quando eu conheço o quê? Os meus direitos e os meus deveres. Vamos também entrar naquela questão de que nós buscamos mais direitos do que deveres. Na verdade, eles são faces diferentes da mesma moeda. Então, quando eu tenho um programa desse, e eu também aqui deixo o meu carinho especial ao Dr. Durso, que foi um programa muito bom, e a gente não entende por que as coisas se perdem às vezes. Exatamente. Né? Por que elas cessam, realmente a gente não entende. Direito deveria vir como, por exemplo, eu tenho um filho de 7 anos, tenho uma filha de 12 e um filho de 7 anos. Ele tem, na escola dele, não é nenhuma propaganda aqui, não vou falar o nome, mas existe um programa chamado Líder em Mim. O que é o Líder em Mim? O nome já disse. É um programa que visa o quê? Aquela ideia de você se empoderar das suas próprias coisas, criar suas metas, né? Você entender o que é uma liderança. Então, veja, ele tem 7 anos, ele tem esse programa. Eu tenho absoluta certeza que se ele tivesse um programa de direito para crianças de 7 anos, ele também se apropriaria disso. Como eu vejo ele falando, a minha meta, você imagina uma criança de 7 anos dizendo, papai, a minha meta é de fazer não sei o que, não sei o que. Então veja, essa palavra meta, ele entende o que é uma meta, ele também entenderia se alguém dissesse para ele, olha, você precisa conhecer que quando você nasce, você tem o direito ao seu registro civil, você tem direito a uma série de questões, você pode usar o Estado a seu favor para isto e mais isto. Se isso fosse sistêmico, como foi aquele programa que você mencionou, eu tenho certeza que nós transformaríamos a sociedade em algo muito melhor. E como educação financeira também são da mesma forma, prerrogativas indispensáveis para uma vida social melhor, coesa. A escola não é mais hoje um ambiente apenas de você aprender o beabá, né, como se dizia antigamente. Né? Ou o beabá, na verdade, se transformou. Eu acho que, na realidade, por exemplo, esse beabá é hoje você ter noção de educação financeira, educação ambiental, educação de direito, introduções, que é muito estranha, porque nós temos aí algumas disciplinas que elas são obsoletas, né? Na verdade, não só hoje, eu acho que até lá atrás, eu faço sempre o exercício da leitura, né? Eu estudei a vida toda em escola particular, e eu era obrigado a ler com 10, 11, 12 anos livros que, na verdade, não competem a uma criança nessa idade. Claro. Você pega Raquel de Queiroz, Machado de 10, Assis, 11 anos, realmente não você lia o 15, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Vidas Secas, o Graciliano Ramos, Grandes Sertões Veredas, o Graciliano, enfim. Mas são livros que atrapalham nessa idade, né? E é uma leitura pesada, densa. Então, e gera uma certa insatisfação até mesmo com o conceito de literatura, né? Eu vou fazer uma comparação, talvez as pessoas aqui não entendam, mas se você pega, por exemplo, grandes sucessos da literatura universal, como O Senhor dos Anéis, o Tolkien, é leitura obrigatória em qualquer país de língua britânica, qualquer país do Reino Unido. Desde País de Gales, Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte. É obrigatório. E é uma leitura agradável. E isso estimula a literatura de outros segmentos. No Brasil, não. No Brasil, a gente enterra isso. Primeiro porque nessa idade você não tem... não é a idade ideal para você ler. E livro, no Brasil, é extremamente caro. O
livro, na verdade, eu acho que isso daria vamos brincar que isso daria um programa à parte, Sim, né? sim, Mas sim. eu acho que só para pontuar, porque nós temos aqui o nosso horário, eu diria para você faria algumas considerações. Esse tema é um tema polêmico. Recentemente, eu não vou citar nomes aqui, mas os que nos veem, eu descobri essa pessoa e gostei bastante das abordagens dele. Então, um youtuber, alguém que os meus filhos gostam muito dele, todo mundo já vai entender de quem eu estou falando, e parece ser uma pessoa séria dentro das propostas que tem. Eu não vou entrar em outras questões ideológicas, não vou fazer isso aqui, mas ele fez uma crítica, que a crítica me pareceu pontual e a ver com isso que estamos fazendo a respeito da inserção da literatura, dessa literatura brasileira mais pesada para crianças dessa idade que você mencionou. Ele foi, enfim, como nós sabemos nas redes sociais, nós temos de tudo, né? Temos, às vezes, pouco amor e muito ódio. E ele foi destroçado, né, por conta desses comentários. Mas o fato concreto é, eu de uma forma agora um pouco mais simplista, eu tinha um professor, aliás, saudoso, já não está mais entre nós, Arnaldo Carvalheiro, né, que foi meu professor de Direito, Teoria Geral do Estado, nos primeiros dias de aula do primeiro ano da faculdade, em 1991, por aí. Ele dizia o seguinte: ao invés de nós irmos para o classicismo, que é meio que isso que nós estamos falando aqui, leia qualquer coisa que lhe cair às mãos. Seja um gibi, né, uma história em quadrinhos, uma bula de medicamento, rótulo da maionese Hellmann's, não importa. Nós não lemos nem o básico, como enquanto sociedade. Se nós não lemos nem o básico, por que será que nós temos uma busca fora da realidade para querer ler aquilo que não está integrado com a nossa realidade social? E aí, finalizando, e também sem entrar em questão ideológica nenhuma, o patrono da educação brasileira, que nós sabemos quem é, Paulo Freire, numa das linhas de pensamento dele, dizia o seguinte: é preciso educar com base na realidade em que o educando vive. Não adianta nada eu trazer uma realidade educacional importada, eu trazer uma realidade educacional fora da comunidade em que ele vive, porque ele tenderá a ter uma dificuldade maior para se educar. Então, se eu falo do ambiente em que ele vive, né, das questões sociais em que ele vive, do mundo em que ele procura, do ambiente em que ele está, ele será educado muito mais rapidamente. Então, eu só faço essa menção porque eu me convenci de que isso é algo verdadeiramente útil e que eu acho que nós não praticamos, talvez porque nós tenhamos a crença de que eu preciso sempre elitizar. A educação, ela tem um caráter elitizado. E o grande problema, nesse finalzinho do programa, é o seguinte: você falou da polêmica de comentar. É estranho, porque assim, educar, na verdade, é discutir ideias, é você refletir e propor o debate. Sim. Você faz uma crítica de uma coisa que é obsoleta, é a minha opinião, e não é só minha. Sim. E isso vira polêmica porque você está questionando. Não tem muito sentido, você concorda? Até porque os próprios livros, eles incutem o quê quando são dados em sala de aula? Discutir sobre aquilo que está acontecendo, questionar. Então, é isso. Haroldo, vamos falar um pouquinho rapidamente, temos aí um minutinho para encerrar o programa. Ótimo. O seu livro, as pessoas que estão ouvindo ou nos assistindo pelo YouTube, podem encontrá-lo onde? Olha, eu tenho uma boa e uma má notícia para dar. Acabou tudo? Bom, a boa notícia é de que eu estou, e aí eu brinco, tem que ser sincero, estou um pouco atrasado. Vamos fazer de conta que nós estamos em janeiro e eu tenho que entregar em abril de 2021. Você entendeu a brincadeira? Eu estou preparando a segunda edição, no meio da pandemia, questões, inclusive questões da vida pessoal, me colheram e eu me atrasei. Mas se a gente está preparando uma segunda edição, que é a boa notícia, qual que é a má notícia? A má notícia é que você só encontra essa obra, você vai procurar pela internet. Eu sei que na Amazon tem, no site da editora, por exemplo, já não tem mais. Então, talvez você encontre via internet, mas o livro, ele oficialmente na editora, ele está esgotado. Então, a primeira edição está esgotada, mas você, procurando nas melhores casas do ramo, provavelmente na Amazon você vai encontrar. Rapidamente, um minutinho, 10 segundos, na verdade. Qual o nome do livro para o pessoal de casa procurar lá? Não sei se aparece aqui. Parece. Documentos médicos eletrônicos, uma abordagem sobre os seus efeitos jurídicos. Perfeito. Editora Lumen Juris, ano 2019, e aqui está. Haroldo, muito obrigado pela participação. Obrigado, Rogério. Um abraço aos nossos ouvintes e quem estão nos vendo. Estamos chegando ao final do programa Eco Bagagens, esse sábado, nosso retorno à Rádio Nova Difusora. Lembrando a você também que queira nos acompanhar na televisão, nós estamos no VRT Channel, programa exibido toda quinta às 21 horas e reprisado às sexta de manhã às 9. O Eco Bagagens na TV, ele hoje é exibido em 175 países, também pela Fox Internacional, pela Asian TV
e outros canais ao redor do mundo. Agradeço a audiência de todos. Convido vocês, todo sábado das 8 às 9, estarem conosco também aqui pela Rádio Nova Difusora e também no YouTube da rádio. Um abraço. Vavá, obrigado. Um excelente sábado a todos.